Continuando o capítulo 5 da segunda parte do livro Memórias de um Suicida. Então, continuando, toda a explicação, ele diz: passando assim por todas as dependências e obtendo sempre, ora de irmã Celestina, ora de Rosália, ou de um e outro chefe de gabinete, valiosas elucidações, chegamos aos recintos reservados à programação de recapitulações, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. Acrescentaremos apenas que, ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela sessão, fomos colhidos por agradável surpresa. Eram senhoras, algumas jovens, mesmo adolescentes mal saídas da infância, outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis, que compunham o quadro de funcionários, ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado. Consultavam as notas vindas dos gabinetes de análise e as ordens do templo e traçavam com sabedoria o esquema fecundo da existência que conviria a cada pupilo da colônia que à terra voltasse em vestes carnais. Porém, eram dirigidas por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Conforme já foi assinalado, vimos que muitos dos próprios pretendentes colaboravam nesses mesmos mapas que constituiriam nada mais nada menos do que o extremo rosário de suas expiações. Os dias de angústia que lhes arrancariam lágrimas escaldantes do oprimido coração, os testemunhos decisivos de todo delinquente sente necessidade de apresentar a si mesmo, a fim de desagravar a consciência da desonra que a obscurece. Principalmente um suicida, mais que qualquer outro inconsolável diante do abismo por si mesmo criado. Não pude me conter. Diante de um exemplar dos mesmos esquemas, verdadeiro compêndio de salvação que, a ser observado, faria do pecador o homem ideal, convertido à sublime ciência do dever. Perguntei, dirigindo-me a um dos ilustres técnicos que dirigiam um importante estabelecimento. E todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? O insigne psiquista sorriu, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica ao tempo que respondia: se tudo quanto fica aí, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deve ser corrigida a fim de que os respectivos efeitos se harmonizem com a lei incorruptível que rege a criação. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pôde ditá-la, e por isso será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta os princípios dessa instituição é a mesma que move o universo absoluto, daí as nossas determinações concordes com a mais perfeita equanimidade serem o que equivale dizer que não será possível o deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente uma programação destas, uma vez que, se ela existe, é porque o próprio paciente a originou com as causas que forneceu com o seu mau proceder, pois ela existe com ele, está nele, tomando parte de sua personalidade.
e será preciso que a observe para se libertar do cortejo de sombras que sua inobservância projeta em sua alma. Aliás, ele pode observá-la, tendo para isso todas as possibilidades. Porém, se nem sempre o faz, será porque novamente se deixou desviar da boa rota. Então, adquirirá novas responsabilidades e repetirá 2, 3, 4 peregrinações planetárias para que possa pagar, até o último ceitil, os débitos que haja adquirido para com a suprema lei, segundo a advertência do mestre insigne. A essa altura, nos despedimos da amável cultivadora de flores, deixando a sessão de programação de recapitulações para atingirmos a de pesquisas. Grande número de funcionários prestavam ali eficiente colaboração, sob a direção de um chefe e vários subchefes, pois os serviços tinham de ser elaborados por comissões compostas de 2 a 4 personagens e um dirigente, os quais receberiam incumbências da preparação de possibilidades para a reencarnação de determinado grupo de asilados. Porém, como não ignoramos, havia escassez de trabalhadores. Assim foi que encontramos prestando valiosos auxílios a mais esse departamento algumas personagens nossas conhecidas de outras localidades, tais como o próprio Teócrito, dirigindo pequena caravana de investigações, cujas operações se desenvolveriam, como sabemos, sob a crosta terrestre e composta de seus discípulos Romeu e Alceste. O conde Ramiro de Guzmán, chefiando outra comissão, da qual faziam parte os 2 canelejas, Oliver de Guzmán, o emérito educador da Torre, ao lado de Padre Anselmo, irmão João, venerável no seu porte impressionante de oriental, e vários outros eficientemente prudentes e esclarecidos para o desempenho da alta missão conferida. Reconhecíamos comovidamente a benevolência evidente desses servos do meigo nazareno, os quais, a exemplo do mestre, que tanto amavam, que não desdenhou em se apresentar à terra trajando a configuração humana, por servir à instrução das criaturas confiadas pelo Pai Supremo à sua guarda, também se diminuíam, detinham as próprias vibrações, materializavam-se, tornavam-se densos e quase humanizados, no intuito de servirem à causa esposada por aquele mestre inesquecível e incomparável. Admirava-nos o fato de merecermos da parte deles tão expressivas demonstrações de fraternidade, enquanto enternecidas nossas almas murmuravam ao nosso senso que nos cumpriria responder a tão amorosas solicitações, dispondo-nos a atitudes passivas, dignas de tão nobres instrutores. Irmão Teócrito nos desviou de tais cogitações, se encaminhando até nós e nos saudando, após o que interrogou, sorrindo. Segundo o que venho observando, meus amigos, vocês têm aproveitado bastante das instruções que têm sido ministradas. Estou informado do seu interesse por tudo, o que a mim causa excelente impressão, por prenunciar modificação compensadora em suas resoluções, e necessariamente em seus destinos, que deduziram do quanto até agora observaram. Foi Belarmino de Queiroz e Souza quem se fez portador da opinião geral. Eminentíssimo irmão, disse com veemência, deduzimos que, se nos fosse dado conhecer essas coisas quando homens, seria mais que provável termos evitado o suicídio, nos conduzindo por sistemas opostos aos que nos
perderam. Quanto ao que a mim particularmente concerne, entendo que serei forte para as consequências que terei de enfrentar destino afora, até cobrir os déficits que enxovalham a minha consciência. Ô meu caro irmão Teócrito, embora sofra, sinto-me agora um outro homem, ou seja, um outro espírito. Acenderam-se em meu ser faixas de esperanças permanentes que me fortalecem e reanimam poderosamente, induzindo-me a partir em busca do futuro, seja qual for. Saber positivamente que sou o que sou, que vivo, convencendo-me de que nenhum só dos meus afetos mais santos, de minhas aspirações, meus ideais, assim como os esforços empregados para o enriquecimento de meus cabedais intelectuais e morais, se perderão jamais, triturados nas projeções execráveis da morte, por mim julgado ponto final de tudo quanto existe, certo de que a eternidade é a minha sublime herança, a qual me assistem direitos legítimos pela filiação divina de que, como espírito, descendo e por isso também capacitado de que deverei alcançar a sucessão das eras, progredindo incessantemente, enriquecendo minhas faculdades com atributos que me levarão a atingir honrosamente planos magníficos da espiritualidade, com a conquista de mim mesmo para a realização do ideal divino, é para mim felicidade arrebatadora que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, domar fadigas, enfrentar todas as consequências delituosas do passado, para só me ocupar da conquista do futuro, ainda que tenha que galgar calvários dolorosos, excruciantes. Jamais como homem concebi possibilidades de me tornar herói de tão sublime epopeia. Estou disposto a lutar, irmão Teócrito, a lutar e sofrer para aprender, realizar e vencer. Sei o que me aguarda no embate das existências que se sucederão no meu trajeto. Sei que as potências da alma serão sacudidas por horas amargas, nos séculos que se dobrarão na trilha da minha jornada evolutiva. Mas não importa, eu sou imortal. E se um Deus Todo-Poderoso me destinou à eternidade, será para a realização de um ideal sublime, cuja verdadeira perfeição escapa às minhas concepções, ainda bizonhas de condenado de uma colônia correcional. Porém, não para errar e sofrer sempre, porque o Criador Onipotente não se limitaria a deixar a sua descendência tampar com os recursos de ação. Ó venerável Teócrito, ainda me sinto inferiorizado, ainda não me despojei sequer dos bacilos que corroeram minha última organização animal, por mim destruída antes que o vírus da tuberculose terrível a apodrecesse de vez. Enervado que fiquei ao vê-la nauseabunda e detestável. Sei que terei de voltar à terra muito brevemente, pobre, órfão, tuberculoso ainda, tolhido por decepções diárias, condenado a quem não acelerará acalentará o calor de uma só ilusão. Sei disso, mas estou disposto a tudo levar de vencida. Até me alegro com a severidade dessa justiça soberana, porque a lógica incontestável que a proclama revela-a também oriunda de uma sabedoria que impõe com força do direito. E então me curvo resignado e respeitoso. Teócrito sorriu, passou complacentemente a mão sobre o ombro do interlocutor e observou paternalmente: você tem o verbo inflamado e brilhante, meu caro Belarmino.
E enquanto falava, pensei em como seriam belos os discursos que proferi em suas aulas clássicas de dialética, que perseverem em tão formosas quanto edificantes resoluções são os meus mais sinceros votos. Pois que, assim sendo, os caminhos do progresso que será obrigado a realizar serão aplainados e fáceis de vencer. Mas não se deixe arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida que a muitos outros antes de você ofuscou. A evolução do espírito para a luz é bela e graciosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor até o divino, é gloriosa epopeia que honra aquele que a vive. Mas o trajeto é duro, meu amigo. Os espinhos e as urzes semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Eu o reconheço sincero, idealista, animado, de dignificante boa vontade, e isso muito me satisfaz. No entanto, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de se aprestar com armas morais sólidas para a travessia tumultuosa que se obrigará a fim de conquistar o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do seu destino, e que há de ser simplesmente a próxima existência que tomará na arena terrestre. Você veio de uma encarnação em que foi primogênito de família conceituada, no seio da qual não faltaram atenções e respeito. Foi indivíduo culto, vivendo facilmente entre gozos e vários confortos, emprestados pelo ouro e pelos desvelos evidentes de uma mãe terna e dedicada. Apesar de tudo isso, faliu, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Agora, pensa, meu caro Belarmino, no que será sua vida, sendo como deseja, órfão, pobre, doente, desprovido de consolações e esperanças, perseguido por adversidades, irremovível. Também será uma epopeia, não pequena e nem despida de sublime grandeza, a ser vivida e vencida, pois você quer vencer, porque será um calvário de redenção que deverá palmilhar com resignação e dignidade, jamais entre revoltas e ultrajes à providência, porque isso empalideceria a vitória, se não a anulasse. Será necessário algo mais do que o entusiasmo, Belarmino, muito mais. E convém que se prepare antes da luta iniciada. Mário Sobral aproximou-se intranquilo como sempre. Dignai-vos atender-me um instante, irmão Teócrito? Aqui me tens, filho. Dize tudo, confiante. Que desejo tomar uma resolução. Já tomei, mas preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Bem sei, Mário, continua. Tornou enternecido o diretor do Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito, desculpa. Quem é o responsável direto por mim nessa coluna correcional em que me vejo internado? Sou eu, Mário. Ainda bem. Assim espero encontrar facilidades para os projetos que me empolgam. Senhor, irmão, por quem sois, apiedai-vos de mim. Não posso mais. Providencie meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Quero me aliviar dos ultrajes por mim mesmo levados a efeito no seio da minha família. Ah, minha mãe, Deus do céu,
a quem cobri de desgostos, desde o berço até o túmulo. À minha esposa, a quem atraiçoei e abandonei as adversidades diárias. A meus filhos, os quais rejeitei e esqueci. E a Eulina, quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Preciso esquecer, irmão Teócrito, ou, acima de tudo, esquecer, a fim de encontrar trégua, serenidade, para desenvolver ações apaziguadoras capazes de amansarem as angústias que aferventam a minha consciência. Quero tentar tudo, a fim de que eu também progrida, já que a lei é progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero espiar e reparar. A imagem humilhada e frágil de Eulina, indefesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando oportunidades para quaisquer outras ponderações, obsediando minhas ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico, a fim de poder sentir o perdão dos céus, orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito. A tragédia tormenta do vale sinistro não bastou. Não foi por Eulina que ali me debati, mas por mim mesmo, seguindo os escalões dissonantes do meu ato do suicídio. Prometi de joelhos à sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser outra vez homem, arrastar uma existência do berço à velhice e ao túmulo, destituído das mãos que a estrangularam. Eu mesmo me dei tal punição, como testemunho do meu sincero arrependimento. Não é o Senhor Deus que me impõe, não é a lei que me exige, sou eu que voluntariamente suplico ao Pai todo misericórdia que me conceda como supremo reconforto a minha desventura de desertor da sua lei de amor ao próximo, como suprema oportunidade de reabilitação em meu próprio conceito, já que a morte é fantasia a iludir os incautos que se atiram pelas brenhas do suicídio. Sim, passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa, que se volte contra mim o crime cometido contra Eulália, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eulália destituída de forças naquela noite abominável, acometida de surpresa diante da minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, que somente assim obterei alívio para depois encarar de frente os demais débitos a serem saudados, com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador. O antigo boêmio de Lisboa discorria e desfeito em prantos, ao passo que nosso digno tutor espiritual enternecido objetou gravemente. Já refletiste maduramente na extensão das responsabilidades que enfrentará com semelhante reencarnação, meu pobre Mário? Já, irmão Teócrito? Sim, o reconheço sincero e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o seu caso, medida drástica que o moverá com muito menor morosidade à reabilitação honrosa que sua consciência exige. No entanto, pondera que você também foi suicida e, por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra a sua presente organização, seu eventório fluídico modelador que será a sua futura estruturação carnal com o renascimento, irá receber um corpo enfermo, debilitado por achaques irreparáveis
no plano objetivo ou terreno. E eu o desejo, irmão Teócrito. Tudo será preferível ao suplício desse remorso que me mantém preso ao inferno que se alastrou por minha alma. Ao menos, como homem, quando tudo me faltar para só as desgraças me flagrarem, terei um consolo, o qual a misericórdia de Todo-Poderoso Pai concederá como esmola suprema a minha irremediável situação, o esquecimento. Conduído, o belo iniciado prometeu interessar-se imediatamente pela sua pretensão, acrescentando paternalmente: no momento que se concluam as instruções que temos propiciado a vocês, visita-me no meu departamento, Mário, a fim de estabelecermos entendimento para os preparativos de tão melindrosas realizações. Em seguida, nos convidou a tomar parte na comitiva que, sob seus cuidados, buscaria pesquisar meios para a reencarnação, já ordenada e programada, de alguns pupilos seus, os quais se submeteriam assim à terapêutica por excelência, ainda sob sua vigilância, muito embora vários deles já não se encontrassem dependentes do Hospital Maria de Nazaré. No entanto, iríamos como simples observadores, visto nossas condições não permitirem colaboração de qualquer natureza. Já de posse das instruções necessárias e pronto para iniciar a espinhosa missão, o abnegado paladino de Maria voltou-se para nós, exclamando: temos ainda muito tempo, pois os serviços que me estão afetos somente serão realizáveis pela calada da noite. Vão repousar, meus caros amigos, até que os mande buscar a fim de seguirmos para o local indicado, uma vez que só pela alta madrugada estaremos de volta. Roberto e Carlos Canelejas aproximaram-se no Instituto de conduzir-nos ao pavilhão onde residíamos. Rosália se despediu, prometendo reencontrar-nos no mesmo local no dia seguinte para o prosseguimento das recordações de nosso muito querido tutor, irmão Teócrito. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.